aqui. Sejam todos bem-vindos, encarnados, desencarnados, e você que está nos acompanhando aí pelo modo online, virtual. Agora temos 3 mundos, não é? Então sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma vez, um trabalho importantíssimo da nossa casa, graças à bondade de Deus misericordioso, Pai daquele que tudo nos ensinou, Jesus Cristo, nosso mestre e amigo, que por sua permissão também nos permite realizar o tratamento através do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, com seus benfeitores de cura e de cirurgia espiritual. Nunca é demais falar que esse tratamento ele ocorre primeiro no perispírito, porque é no perispírito que a doença começa a se manifestar. E às vezes nós a trazemos também de outras encarnações, não é mesmo? Então esse tratamento, essa cirurgia é de extrema importância. Mas também não dá para esquecer que a cura da matéria tem uma ajuda enorme dos nossos médicos, que têm toda a formação para isso. Então, nunca abandonemos o tratamento médico que tanto auxilia para a cura. Mas vamos manter a fé, vamos manter uma postura digna, merecedora de todo esse benefício que Jesus permite acontecer. Porque quando nossa fé é enorme, nós já demos um passo muito grande para a cura. Então, muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigada à espiritualidade amiga, que sempre está aqui conosco, dando nos permitindo ter esse privilégio de podermos levar essa oportunidade de cura a todos, os que estão online, aqueles que estão vibrando nesse momento em oração, no bem, a nós que estamos aqui, que sempre eu peço, para você de casa também, que mantenha uma vibração no amor, na caridade, na alegria, pensando não só na sua dor da alma ou na sua dor do corpo físico, mas pensando em todos aqueles que estão hospitalizados, que estão numa UTI, que estão padecendo de alguma forma. Porque todos, como filhos de Deus, todos fazemos parte de um projeto divino, que é caminhar. E para caminhar, enquanto na matéria, nós precisamos estar bem, não é mesmo? Então vamos sempre pedir, vigiar e orar os nossos passos e as nossas ações, para que sejamos merecedores. Eu convido a todos agora. Antes de começar, eu gostaria de dar um recadinho. Graças a Deus, a nossa casa está crescendo, com mais assiduidade, com mais pessoas vindo, e nós estamos enfrentando problemas que nós não tínhamos antigamente. Por exemplo, o de estacionar na frente de garagens. A cidade está crescendo tanto que haviam só terrenos baldios no nosso entorno, e agora todos eles estão ocupados, que bom, com moradias dignas. Então, que a gente sempre lembre que tem um portão ali de garagem, pode alguém querer entrar ou sair. Às vezes é um transtorno deixar um pouco mais longe, mas necessário, para que a gente manifeste o respeito pelo outro, não é? Então, dito isso, lembrando também que amanhã tem estudo da doutrina espírita, nos domínios da mediunidade, segunda-feira também, estão aprendendo sempre aí. E agora eu convido-os a elevar o pensamento, a adotar uma postura mais relaxada. Não é o se soltar externamente, mas o largar tudo aquilo que traz peso ao nosso coração. Soltar as pedras da amargura, da sensação ruim que ficou daquela briga que eu tive, daquela discussão que não estava no programa. Esquecer um pouquinho das dores do dia a dia e começar a sintonizar no bem. Relaxar. Pensar em Jesus e em toda a sua obra. Pensar no caminho que ainda temos pela frente, que ele só vai ser vencedor se juntos conectarmos em amor, caridade e perdão. Eu convido-os à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Antes de procedermos, uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, eu gostaria de convidar você que está em casa para já estar num lugar quieto, tranquilo. Esteja em oração, já providencie a sua garrafinha d'água, porque é nela que os fluidos curativos serão depositados pelos nossos irmãos, pelos benfeitores da equipe do Hospital Esperança, onde inclusive funciona essa casa, onde estamos na mesma egrégora, e que pela bondade de Jesus permite que Bezerra de Menezes continue o belíssimo trabalho que já faz há muitos anos, que fez enquanto encarnado e que agora continua fazendo. Então se isola um pouquinho, se isola do dia a dia, se isola da rotina, se mantém em oração, se mantém numa vibração positiva, com a tua aguinha ali do lado, procura dormir hoje, todos aqueles que vão passar pelo tratamento e cirurgia espiritual, dormir no máximo até às 10 horas. Porque com certeza vocês estarão recebendo muitas graças nesse momento. Então, vamos ficar em oração, vamos dormir mais cedo e nos próximos dias também observar essa rotina para que o nosso organismo possa se restabelecer o mais rápido possível. Vamos proceder agora então à leitura de mais um capítulo do Vinha de Luz. Ele fala: guardemos o coração. O homem do coração nobre é inconstante em todos os seus caminhos. Urge conhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, porém, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração nobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformidade. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado, quando livre oprime os irmãos e escraviza-os, quando subalterno perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Iniciamos, então, nesse momento, o tratamento e a cirurgia espiritual à distância com o nosso irmão Roberto. Por favor, Roberto. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, à nossa casa. E vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome, para que assim, nessa noite de muita paz, de muita harmonia, possamos receber os efluvos de paz, de equilíbrio e de harmonia que necessitamos. Vou ler uma pequena mensagem para que possamos dar continuidade ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Não aceite. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixe quem quer que te fira te irrite. Se abris as portas da revolta,
Por elas adentrará o magnetismo do ódio, ao qual desagregas as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa, nessa hora, é amparo contra as investidas das sombras. Miramês. Não aceite mais ficar magoado. Não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com quem quer que seja. Você está ciente de que escolher a mágoa e a desilusão é escolher a doença. Livre-se das interpretações dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Os fatos são fatos. Tudo depende da maneira como o interpretamos. Uma leitura doentia, mórbida, baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossa paisagem mentais com a mesma tinta obscura com que enxergamos a vida. Dessa forma, as sombras da mente se deitarão sobre a saúde do corpo. Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. No auge do martírio, o Mestre pediu a Deus que perdoasse os seus ofensores. Ele não aceitou a mágoa e o ódio. Se nós proclamamos Jesus como Mestre, por que não fazemos o mesmo? Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. E isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Quando não perdoamos, abriremos as portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos, e isso é uma bomba explodindo a nossa saúde. Estejamos convencidos, o perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo, que vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita na mão. Então, meus irmãos, essa lição nos traz a necessidade do perdão, de nós não deixarmos que as mágoas, as decepções, possam nos prejudicar a nossa caminhada. Como diz Jesus, que passou por todas as situações, foi espoliado, martirizado, caluniado, enfim, tantas coisas sofreu ele, mesmo assim, saiu vencedor, e no auge de quando se encontrava na cruz, pediu ao Pai que nos perdoasse pela nossa insensatez, pela nossa ignorância, por deixarmos envolver pelas trevas, pelo mal, pelo não perdão, pela ambição e por tantas coisas que só nos prejudicam, que fazem com que nós atrapalhamos, o que nós retardamos a nossa caminhada. Porque a caminhada é muito difícil. Aqueles que querem seguir Jesus, aqueles que querem vivenciar o Evangelho redivivo de amor, de esperança, de fé de Jesus, é muito difícil. Os obstáculos são muito grandes, as perseguições são muito grandes, o ciúme, a inveja e tantas outras coisas que nós ouvimos e que nós somos alvo. Isso são todos aqueles, sem exceção, que procuram realmente vivenciar o Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo.
aquele que procura colocar em prática os ensinamentos de Jesus, aquele que ele aprende na doutrina, aquele que os Espíritos benfeitores vêm nos trazer através das obras, através da psicografia, através das mensagens, dos ensinamentos, dos postulados do Mestre Jesus, é difícil ele seguir em frente, porque a armadilha, os obstáculos estão por toda parte e torna-se difícil a sua caminhada. Mas quando nós temos a fé e a confiança e a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma força muito grande. Nós sentimos uma energia nos envolver. Nós sentimos uma energia que nos dá força, coragem para continuarmos avante sem postergar, sem achar de artimanhas, de desculpismo, para nos estacionarmos e parar no tempo. Por que não perdoarmos? Por que não deixarmos que as ofensas passem ao léu? Se você já tem um conhecimento do Evangelho de Jesus, se você segue os ensinamentos de Jesus, se você tem o Evangelho redivivo do Mestre, tantos exemplos dos baluartes da doutrina, principalmente nossos irmãos que seguem a doutrina espírita, que temos como o nosso querido Chico Xavier, que já nos deixou, mas que continua nos auxiliando, que trouxe a complementação da obra do Consolador, que deu prosseguimento à codificação kardeciana, codificada por Kardec, que veio nos trazer através de mais de 500 livros, de cunhos educativos, de mensagens, trazendo a doutrina e levando ao ensinamento, ao conhecimento de cada um, sem máscaras, sem rodeios, sem subterfúgios, uma mensagem clara que todos têm condições de entender, de aplicar no seu dia a dia e colocar em prática. Então é preciso que nós, meus queridos irmãos que estão nos seus lares nos acompanhando, essa live através do Facebook, outros que vão ouvir e vão escutar mais tarde, que vão visualizar através do Facebook, YouTube, Instagram. Meus irmãos, é hora de vocês pararem um pouco, de vocês analisarem e verem por que dessa doença. Por que você está passando por essa doença? Você sabe a necessidade do perdão, da aceitação e da renúncia? Nós sabemos que ninguém sofre, seja qual dor for, seja qual doença for, seja qual dificuldade que você está passando, ninguém sofre injustamente. Tudo isso é aprendizado. Nós estamos numa escola, nós estamos aqui para aprendermos, nós estamos aqui para resgatarmos nossos erros através das provas, das expiações. E as expiações vêm muitas vezes em forma de doenças, de difíceis diagnósticos, doenças estas que já recebemos pelos médicos, nossos queridos irmãos que tanto estudaram, que cuidam do corpo material, do corpo físico, o laudo dos exames, que são doenças que já não tem mais nada que fazer, porque a medicina terrena se encontra de mãos atadas. E você muitas vezes se desespera, meu irmão, porque você se esqueceu de Deus, se esqueceu de Jesus, se esqueceu que é um Pai que tudo olha, que tudo vê, que embora você não se lembre, mas a doença que você passa, essa doença que você tem, ela reside, a causa no seu corpo espiritual. São doenças que se originaram
do seu caminhar. São doenças que você traz na matriz do seu perispírito, ao qual é necessário que você cure essa doença, que você cure o seu corpo espiritual. Esse é onde é a verdadeira vida, a vida do espírito que sobrevive à desencarnação, à morte. E para isso, nós temos, por assim dizer, a oportunidade de, através da reencarnação, quando recebemos esse corpo físico, que nos ajuda a cumprir com as nossas tarefas, esse corpo bendito, abençoado, nosso corpo físico, que nos dá a oportunidade de podermos ter a cura efetiva, a cura verdadeira. E a cura verdadeira é através da doença. É a doença que você traz no seu corpo espiritual, no seu perispírito. E esse bendito corpo físico que o Pai nos concedeu funciona como um mata-borrão, aonde as imperfeições, as energias negativas, oriundas do seu andar, do seu caminhar de reencarnações passadas, várias reencarnações, aonde você foi preparado na pátria espiritual, para quando você reencarnasse, você sim iria depurar o seu espírito, o seu corpo espiritual, através dessa doença, que em determinada época de sua vida iria se manifestar no seu corpo físico, para que, drenando essas energias deletéricas, essas energias negativas, você pudesse ter a cura efetiva do seu corpo espiritual, o seu corpo real, aonde tem a verdadeira vida. Então nós devemos, sim, agradecer a misericórdia divina, a compaixão do nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, médico das almas, que nos disse que para Ele não há doença incurável, meu irmão. Mas depende de você, depende da sua aceitação, da sua renúncia, de você saber que você é um espírito milenar, é um espírito imortal, e que você precisa se curar. Você precisa drenar essas energias negativas do seu perispírito, através do seu corpo físico, como já disse, para que você tenha a cura verdadeira, a cura efetiva do seu corpo espiritual. Então você pediu ao Pai. Você tinha ciência quando da sua reencarnação que você iria passar por essa doença em determinada época da sua vida, no momento certo e aprazado, porque tudo tem um propósito na justiça divina, na lei da ação e reação. Como diz Jesus, a planta é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós plantamos num passado, ou mesmo na presente reencarnação, nós plantamos. E hoje nós estamos colhendo justamente os frutos das nossas ações, do nosso andar, de como nos comportamos, o que fazemos, o que prejudicamos. E hoje estamos resgatando, através dessa prova da doença tão grande, principalmente das doenças cancerígenas, que tanto afeta a humanidade, que é praticamente o mal do século, e que nós vemos dia a dia, cada vez mais essa doença se expandindo. Mesmo que hoje, pela misericórdia divina, nós já temos tratamentos que, quando você faz um diagnóstico precoce, que é detectada essa doença, muitas vezes
você passa por aquele período de dor e sofrimento e você alcança cura. Mas, na maioria dos casos, não são assim. Porque você, meu irmão, tinha aquele projeto de passar aquela determinada doença por um determinado tempo, mas a cura, ela viria. Estava no seu projeto. Mas dependeria de como você iria se portar na sua caminhada, na sua jornada reencarnatória presente, de como você vivenciar os ensinamentos de Jesus, de quais seriam os seus pensamentos, as suas ações, os seus atos, o que você está fazendo, o que você está plantando, o que você realmente está fazendo de bem para poder, sim, em vez de acumular mais erros, mais débitos, mas poder, sim, sanar essa doença. Por quê? Porque se você teve um procedimento correto, se você procurou vivenciar os ensinamentos de Jesus, mesmo que você não siga uma religião, um credo, mas que você é um homem de bem, como tantas e tantas pessoas têm, bondosas, caridosas, que vivem nos seus lares, que ajudam, que não medem esforços para estender as mãos, que não frequentam nenhum templo de religião, nenhum credo, mas que são pessoas bondosas, que já trazem o ínfimo do seu coração essas energias de paz e que vivenciam o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, com as suas atitudes, com a sua maneira de agir, de se comportar. E quando acometido por uma doença, na grande maioria das vezes, tem o merecimento e a ajuda que precisa. Não que nós não tenhamos merecimento, todos nós temos merecimento, sim. E sempre nós recebemos, sim, a ajuda e o amparo lenitivo de acordo com a nossa necessidade e daquilo que é o melhor para nós no momento. Mesmo embora que às vezes nós não concordamos de não receber integralmente aquela ajuda e aquele amparo que nós buscamos. Porque nós nos fechamos no nosso eu da ignorância, do ego, da vaidade, do orgulho, da prepotência, achando que o Pai, a espiritualidade tem o dever de nos curar, porque às vezes você frequenta uma casa, um templo de oração há muito tempo, que você procura fazer as coisas boas, mas eu vos pergunto, você faz isso de coração, de mente, de pensamentos no bem? Ou você age como o túmulo calhado de branco e podre por dentro? Só mostra a sua fachada, o verniz. Mas dentro do seu coração, da sua mente, é muito difícil de classificar os seus pensamentos, as suas emissões de pensamentos que são vibrações que machucam, são vibrações que não condiz com aqueles que seguem Jesus, não condiz com aqueles que se dizem candidatos a ceareiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o verniz é aparente, brilha, expande, mas por dentro é aí que as coisas ficam difíceis. Porque vive totalmente mergulhado no seu ego, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência, na sua ambição, na sua vaidade principalmente, e se esquece que o Pai tudo vê, que nós temos 1000 olhinhos
da espiritualidade dos nossos irmãos que estão nos vendo constantemente, as nossas ações, os nossos atos, que nós podemos enganar a nós encarnados, da direita, da esquerda, amigos, mas nós não enganamos a espiritualidade principalmente. Nós não nos enganamos aqueles irmãos que nós deixamos num passado, que o prejudicamos, que expoliamos, e quando nós recebemos a bendita oportunidade de seguir Jesus, nós esquecemos totalmente de ser verdadeiros, simples, humildes, sinceros, como Jesus nos ensinou. Abrindo as portas mentais, abrindo a sua casa mental, para que essas infiltrações, essas energias deletéricas, essas companhias que você já tem, sim, compromissos assumidos de vidas pretéritas, ao qual você tinha a bendita oportunidade de, dentro de um templo de oração, dentro da doutrina espírita, ou dentro de um templo de oração, ao qual você realmente vivenciasse com sinceridade e com honestidade o Evangelho do Mestre, você tem a proteção e o amparo da espiritualidade, dos mentores espirituais, para que você possa ficar nesse patamar de vibrações mais elevados, porque você é sincero, você faz o que diz e você coloca em prática esses exemplos. Mas quando nós vamos por outro caminho, que nós só temos o verniz, coitado de nós, todos nós, porque vamos sofrer as consequências dos nossos atos e vamos ser assediados constantemente por aqueles irmãos que nós temos compromissos e principalmente por aqueles espíritos, irmãozinhos queridos, que vivem tão distante de Jesus, que se dizem inimigos do Cordeiro, a tentar de toda maneira infiltrar nos nossos pensamentos, para levar a discórdia, a desarmonia, para levar, enfim, as coisas que não são boas. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. E o mesmo se aplica aos nossos irmãos que estão passando pela difícil prova da expiação através da doença. Então é preciso, meus irmãos, que vocês façam uma reflexão do seu caminhar. Por que você chegou a esse ponto? Por que você se encontra revoltado contra Jesus? Revoltado contra os seus familiares? Sim. Porque você é fechado no seu materialismo, no seu egoísmo. Você se esquece que os seus familiares se adoeceram com você. Porque quando você tem uma pessoa doente em casa, todos em torno adoecem junto. Todos dão atenção, procuram fazer tudo que está ao seu alcance para o bem-estar daquela pessoa. E muitas vezes nós que estamos doentes com a nossa impaciência, fechada naquele orgulho, fechada no eu de vítima, de coitadinho, que tinha tanto tempo pela frente, por que eu estou sofrendo? Esquecendo-se completamente que com os seus atos, as suas ações, com a sua impaciência, você está sofrendo e fazendo sofrer seu semelhante. Que você com a sua teimosia, com a sua maneira de agir, da não aceitação, você só está piorando o seu estado doentio. Porque além de você, meu irmão, sofrer a doença física tão dolorosa, você ainda passa a ser assediado pelas falanges trevosas. Você passa a ser assediado à sua casa mental, porque você vai se conectar com essas vibrações negativas, atraindo para o seu lado aqueles espíritos que desencarnaram, que passaram para a pátria espiritual em desespero, com o mesmo tipo de doença
cancerígena ou a doença que você está passando. Aqueles irmãos que passaram para a pátria espiritual através da desencarnação com doenças, revoltados, praguejando, maldizendo Jesus, maldizendo o Mestre, pela sua não aceitação, por se julgar incompreendido, por se julgar que não é merecedor, pela sua prepotência e o seu orgulho. E esses irmãos, quando passam totalmente revoltados para a pátria espiritual, quem que o está recebendo? Justamente aqueles espíritos na mesma faixa vibratória de sintonia, aonde são levados de rodão. Quando a misericórdia divina, às vezes não acontece ainda, esses espíritos ficam tão empedernidos no materialismo, no seu corpo físico, achando que a vida é só a vida material. E quando desencarnam, ficam ligados no seu corpo físico, no seu cadáver, que já se encontra sepultado. Muitos passando, sentindo os vermes corroer, num sofrimento algoz, num sofrimento tão grande e difícil de descrever. Por quê, meus irmãos? Porque andaram tão longe de Deus, de Jesus, da não aceitação. E quando a misericórdia divina vem, que os benfeitores espirituais fazem o desligamento do seu perispírito, daquele corpo em decomposição, eles são, pela assimilação e a sintonia da sua energia, eles são levados por atração para o local que ele fez a sua ligação, que ele fez a sua sintonia quando ele era encarnado. Então aí pergunta, quando eu desencarnar, para onde eu vou? Aonde está o seu pensamento? Aonde está o que você vivencia no seu dia a dia? São justamente as mentes que você sintonizou e você vai justamente para lá. Por isso a importância do pensamento de sintonizar no bem e fazer o bem. E esses espíritos, meus irmãos, são atraídos por esses irmãos encarnados em grande sofrimento. Eles atraem através da sintonia esses espíritos para o seu lado. E esses espíritos começam, através dessa sintonia, sugar, vampirizar os fluidos que eles têm, os fluidos carnal, para eles se satisfazerem e se sentirem mais vivos. E eles às vezes melhoram um pouco. Mas em contrapartida, eles descarregam o seu fluido pernicioso, aumentando e potencializando a sua doença pela atração que você trouxe. Quando outros irmãos que se encontram adoentados, que procuram as clínicas médicas, os hospitais, que fizeram vários exames dos mais modernos, sofisticados, e ele, a medicina terrena, não encontra doença. Quando muitas vezes aquela dor no abdômen e não encontra nada, quando encontra um médico materialista, ganancioso, que esquece totalmente do seu juramento, que procura só o materialismo, procura através da ficha saber se a pessoa tem posses, marca a cirurgia, abre o seu abdômen e nada encontra, fecha, para poder, mesmo sabendo que nem nada iria encontrar, pelo seu materialismo. E muitos desses irmãos não vão encontrar a medicina terrena, porque ainda não existe aparelhagem no plano material que possa detectar as doenças que são do espírito, as doenças que residem no perispírito, onde é a verdadeira causa. E esses irmãos, quando procuram a casa espírita, já
alguns como último local para procurar, que vem com esperança, e muitas vezes procuram a casa, com o pensamento, com fé. Eles recebem sim, após o tratamento de cirurgia espiritual, a cura que precisa, porque os benfeitores espirituais, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, atendendo esse irmão, vai trabalhar justamente no local da sua doença, que se localiza no seu perispírito, e que através das cirurgias espirituais ele recebe o auxílio que precisa, e no tempo de Deus e não o nosso, ele tem a cura que ele precisava. E logicamente, curando a causa, a consequência que é no corpo físico, essa no tempo de Deus também. Essa cura, ela vai ser plasmada, materializada no corpo físico, e ele recebe a cura que precisava. Isto é fé. Isso é misericórdia divina. Por isso nós que sofremos, vocês, meus irmãos, que estão acompanhando o tratamento de distância online, então nesse instante, e vamos iniciar o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, em que nós rogamos a misericórdia divina a cada um dos nossos irmãos aqui presente, a toda a equipe médica do Hospital Esperança, a Eurípides de Barçanufo, Dona Maria Modesta Cravo e toda a equipe médica, Dr. Inácio, Dr. Odilon, ao Paulino, Manuel Roberto, toda essa equipe que trabalha no Hospital Esperança, no Hospital dos Médiuns, a sua ajuda, o seu amparo. Vamos pedir também nesse instante, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos seus lares, que se encontram nos hospitais, que se encontram na UTI, que se encontra no seu lar, alguns sem assistência devida e precisa. Então nós vamos pedir agora, Senhor, junto com nossos irmãos aqui presentes, para que nós possamos, mentalizando Jesus, o meigo Rabi da Galileia, abrir o nosso coração, para que nós possamos, nesse contato divino de esperança, deixarmos que essas energias do bem e de amparo possam nos envolver nossos irmãos que se encontram nos seus lares, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Flites, toda a equipe médica espiritual de cirurgias espirituais, nossos queridos companheiros, que possa envolver a cada um dos médicos nesse instante, que possa envolver a cada um dos nossos irmãos que dizem, orem por mim, e que nós possamos nesse instante, meus irmãos, no seu lar, que você possa colocar a sua mão direita, espalmada, sobre o local aonde se encontra a doença. Se a doença for em todo o seu organismo, todo o seu corpo físico, que você coloque a sua mão direita espalmada sobre o seu coração, sobre o seu chakra cardíaco, para que nesse instante você possa abrir a sua mente, o seu coração, conectado com Jesus. Você vai conversar com Ele. Você vai pedir, meu irmão Honório, ao nosso irmão pneumologista que está aí, para que ele possa te envolver agora. E vocês vão pedir, meus irmãos, no seu lar, a Jesus.
Você vai conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai abrir seu coração. Nós aqui vamos abrir nosso coração. Vocês aí, meus irmãos, do Hospital Esperança, que aqui estão em tratamento. Nós vamos tudo nessa corrente da fé, de oração e de amor. Conversarmos com Jesus. Nós vamos dizer a Jesus todas as nossas mágoas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Nós vamos pedir a Jesus que Ele nos auxilie a calar no fundo do nosso coração, da nossa mente, toda decepção. Que Ele nos ajude a fazer a nossa reforma íntima, a nos melhorarmos. Que nós possamos, nesse instante, falar com Jesus. Diga a Ele tudo aquilo que você tem necessidade. Abra o seu coração. Conversa com Ele. Ele está ao seu lado. Ele se encontra te abraçando. Ele se encontra envolvendo você nessas vibrações de amor. Não importa o que seja. Não importa, meu irmão, aquilo que você pensa. Abra seu coração para Jesus. Mesmo o Pai sabendo tudo que você precisa, mas há necessidade que você abra o seu coração, que você mantenha esse contato de humildade, de submissão à vontade do Pai, para que você receba nesse instante as cirurgias espirituais que vocês necessitam. Que o Dr. Bezerra de Menezes, que nesse instante, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Santíssima, já encontra-se ao seu lar, já te encontra envolvendo nesse instante, para que você possa receber a cirurgia espiritual no seu organismo afetado. Que nesse instante possam todas as metástases cancerígenas serem desintegradas, todos os tumores malignos serem desintegrados, todas as energias deletéricas sejam desintegradas nesse instante. Que possam, sob a orientação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, essa energia de paz, de reequilíbrio, de harmonia, envolver todo o seu corpo espiritual, envolver todas as suas células, para que elas sejam, Senhor Jesus, todas nesse instante, sofrerem uma mutação, trazendo o equilíbrio e a harmonia, desintegrando tudo aquilo que não é do bem. E que esse equilíbrio, essa harmonia nesse instante, possa envolver todas as células espirituais e que elas possam se materializarem no seu corpo físico, nas suas células materiais do seu corpo físico, com um novo direcionamento de saúde, de equilíbrio, de harmonia, para que possa todo e qualquer órgão afetado terem esse equilíbrio e essa harmonia, Senhor. E nesse momento de muita fé, de muito amor, de muita entrega, os nossos irmãos possam continuar confiando na misericórdia divina, que vocês possam, meus irmãos, continuar exercitando a paciência, a humildade e a aceitação, que vocês possam continuar confiando num bem maior, e se lembre que a sua cura depende
99% da tua fé, da tua confiança, da tua esperança nos desígnios de Deus. E no tempo de Deus e não é nosso, você receberá a cura que precisa e o lenitivo. Mas que neste momento, todas as dores que possam nossos irmãos estarem sentindo, possam ser, Senhor Jesus, extirpadas, acalmadas, que eles possam sentir o bem-estar, que eles possam sentir a alegria, esta fé que renova, que fortalece, que vivifica, para que nós possamos seguir em frente e avante. Que vocês sintam esta força que vem de Deus, que vem de Jesus, que sintam um novo ânimo e essa esperança a crescer cada vez mais, porque Jesus, o nosso irmão maior, o médico dos médicos, e que nos disse que para ele não há doença incurável, se encontra ao seu lado, através do Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe médica, de médicos espirituais, cirurgiões, a equipe médica de Dr. Fritz, levando a cura, levando o lenitivo e o amparo que vocês necessitam. Por isso, continue com fé, com esperança. Continue sempre acreditando, meus irmãos, porque vocês, nesta noite, mais uma vez, muito receberam, muito foram envolvidos pela misericórdia divina. Então, continue confiando, continue sempre com Jesus nos vossos corações. E com certeza, esse amor que abrange multidões de pecados, esse amor que é a alavanca do universo, vocês vencerão hoje, agora e sempre. E assim, Senhor, agradecendo a tua misericórdia divina, nós damos por encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, rogando a tua misericórdia hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.